Fala aí, rapaziada do Futeboteco, beleza? Felipe Oliveira aqui na área, tô um pouco sumido aí do canal, mas na parte de edição aí, como vocês já sabem, mas tô aqui de volta pra falar que esse barulho vai interromper um pouco o vídeo. Tá tendo uma obra aqui do lado da minha casa e infelizmente não é isolado aqui o nosso estúdio, por isso o som vai vazar um pouquinho. Mas eu tô aqui basicamente para falar da volta do Alberto Valentim aí ao comando do Botafogo. Pois é, o Alberto Valentim deixou o Avaí para acertar com o Fogão aí, que demitiu recentemente o Eduardo Barroca, que nós fizemos até vídeo aqui no canal sobre o Barroca. Enfim, gostávamos muito do trabalho dele. Por conta de uma sequência ruim que a maioria dos técnicos tiveram nesse Campeonato Brasileiro, o Barroca acabou sendo demitido, na minha opinião, injustamente. Mas o Alberto Valentim volta aí ao comando do Fogão para tentar reerguer o clube nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Botafogo que vem de vitória contra o Goiás aí no meio de semana com o Lazzaroni no comando interino da equipe e vive aí dias de turbulência, né? Depois do áudio vazado do ex-presidente Carlos Augusto Montenegro, onde expôs todo o elenco, fez críticas a jogadores como o Rodrigo Pimpão, o próprio Gatito Hernandes, goleiro ídolo da torcida, rasgou o verbo no elenco. Hoje, na sexta-feira pela manhã, se reuniu com o grupo, pediu desculpa, enfim, fez todo aquele mise-en-scène, mas sabemos como isso funciona internamente dentro do futebol. E o Alberto Valentim chega nesse clima para tentar apaziguar os ânimos e tentar fazer um bom trabalho para conseguir que o Botafogo fique na primeira divisão, já que ano que vem há grande expectativa aí dos irmãos Moreira Salles assumirem o comando do clube, o clube se tornar aí um clube empresa, enfim, como vocês já vem acompanhando esse caso, e aí o Botafogo conseguir alçar voos maiores na temporada de 2020, conseguir pagar suas contas, enfim, equacionar suas dívidas, para aí sim conseguir voltar aos tempos de glória. Mas o Alberto Valentim, cara, na minha opinião, assim, é um técnico que me deixou muito a desejar. Ele surgiu muito bem como auxiliar do Palmeiras em 2016 ali com o Cuca, depois chegou a assumir o comando principal do Palmeiras no final do Campeonato Brasileiro de 2017, que ele foi se tornando meio que um andarilho da bola. E eu tenho uma opinião, esses caras novos, a nova geração, essa rapaziada precisa fazer trabalhos que deem casca pra eles, em clubes um pouco menores. Esses caras, Alberto Valentim, Jair Ventura, esses caras que circulam por aí de clube em clube e não conseguem ficar em lugar nenhum, e em clubes grandes, inclusive, esses caras precisam fazer trabalhos que solidifiquem a carreira deles pra aí sim chegar num clube grande e provar. O Alberto Valentim larga o Avaí na zona de rebaixamento, afundado, em crise, sem vencer aí no Campeonato Brasileiro, sem conseguir sair dessa zona de rebaixamento, larga o clube, paga a multa de R$200 mil, segundo as informações que nós apuramos do próprio bolso, e volta ao Botafogo. E outra, ele volta ao Botafogo sem a certeza de permanecer pro final de 2020, que é o contrato que ele assinou, porque não tem multa caso ele seja mandado embora agora no final do ano, não tem multa rescisória, ou seja, o cara sai de um trabalho lá no Avaí, deixa o clube na mão onde ele tinha contrato, tinha possibilidade de renovação, poderia fazer um trabalho quiçá numa Série B se o Avaí caísse, mas ressurgir com o clube, reestruturar, pegar o trabalho do começo, não do meio do ano como ele pegou, chegou já no olho do furacão, poderia fazer isso, mas não, opta por voltar ao Botafogo, clube que ele treinou no ano passado, chegou até a ser campeão carioca, depois foi pro Egito lá naquela aventura doida no Pirâmides, voltou rapidamente pro Vasco, fez um trabalho pífio no Vasco da Gama, enfim, é um cara que virou uma bola de neve a carreira dele. Você não sabe o que esperar muito bem de um técnico como o Alberto Valentim, que é novo, tem aí as chamadas novas ideias e tal, seu método particular de trabalho, só que, cara, eu não sei o que esperar do Alberto Valentim no Botafogo, assim, é algo que eu, se fosse torcedor do Botafogo, ficaria assustado, assim, ficaria realmente temeroso por conta desse estilo de treinador que está surgindo cada vez mais no futebol brasileiro, né? Treinadores que não param em lugar nenhum, que perambulam aí por clubes grandes, fazem trabalhos meia-bocas e não conseguem ascensão na carreira e vão ficar marcados aí como técnicos andarilhos. Essa é a grande verdade. E na boa, cara, se para contratar o Valentim para ganhar aí 5 jogos, 6 jogos no Campeonato Brasileiro em 14, que temos aí no momento que eu tô gravando esse vídeo, por que não ficou com o Barroca, velho? Por que não ficou com o Barroca? Tudo bem, o trabalho não tava andando mais, mas é um cara que era bem quisto pelo grupo, o grupo não queria a demissão dele, sabe? E aí fazem todas essas pataquadas, enfim, dirigente do Internacional dando declaração que a diretoria realmente não contrata técnico por estilo de jogo, por nada, é pra chegar e realmente ir lá e resolver a parada que eles mesmos não conseguem resolver. E na verdade, o grande culpado, assim, dos trabalhos ruins de técnicos de futebol, na minha opinião também, grande parte ali dessa
pizza dividida para a diretoria, que nessa explanação aí do dirigente do Inter, falando que não há critério realmente, escancara tudo, né? Realmente não há critério, os caras contratam a Deus dará aí, a esmo, vamos aí, vamos que vamos, o importante é vencer, e já era. E a gente tá nessa draga que a gente tá no futebol brasileiro, totalmente enrascado. Mas é isso, Alberto Valentim no Botafogo vai assumir o comando contra o Vasco, contra o Palmeiras nesse fim de semana. Ele vem para São Paulo, vai assistir o jogo no Pacaembu, mas não sabemos o que esperar aí de Alberto Valentim no comando técnico do Botafogo. Chega com a missão de manter o clube na primeira divisão. Pensando bem também, acho que é mais fácil do que o caso do Avaí, que tá realmente muito difícil no momento que passa o carro de som aqui na rua. É isso, galera, vamos me despedindo. Sexta-feira, um puta calor em São Paulo, vamos tomar uma breja, e é isso aí. Torcedor do Botafogo, calma, eu sei que o Alberto Valentim, vocês não devem estar curtindo muito, né? Mas deixa aí o comentário, a gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!